Cheguei! Estava na outra live falando sobre constelação organizacional. Quem é que sabe sobre este assunto? Ficou salvo lá no perfil da Casa 3, quem quiser assistir. Mas estourou o nosso tempo. Sabe quando desliga assim, né? E a gente fica conversando, estourou o nosso tempo. E eu já tinha até passado tempo para começar aqui. Então cheguei. E agora vem a nossa querida loira, linda, dos olhos azuis, maravilhosa, Paty Cope. Vamos conversar sobre relacionamentos. Não vou fugir muito, a gente vai acabar entrando em constelação, que é o que eu também estava falando lá, mas é outra sobre relacionamentos nessa noite de quinta-feira, gente, setembro. E Oi! aí, maravilhosa? Nossa, adorei já os elogios da entrada. Ah, minha filha, não é todo mundo que nasce loira, do olho azul, né, É, querida? Ah, você brinca. Não. sabe que toda loira sonha ser morena, né? Então não é bem assim, né? Ah, é? Ai, Deus dá asa à Também! cobra, né? É, tem isso É, também. a gente nasce, quem nasce com o cabelo liso quer ter enrolado, quem quer enrolado quer ter Exatamente. liso, quem quer ter azul. A minha filha existe, o meu sogro tem olho azul. Então a gente Uhum. fala, nossa, existe uma vírgula de porcentagem dela ter olho azul. Será que ela vai ter olho azul? Vamos ver, né? Porque a minha que não foi por esse lado. Não Tinha todas as quis, ela chances do não. mundo, né? Com mãe, vó, bisavó, vó, né, por parte de pai, né, e puxou o olho castanho do pai. Olha, isso que é honra, né, querida? Isso que é honrar ao papai, mas tá Sim, tudo certo ali, sim, tá é tudo lindo do bem. mesmo Quem jeito. sabe o próximo? Eu acho que você tinha que testar de novo para ver se a próxima criança escolhe assim. Agora eu deixo para as amigas, tá? Ah, Matar tá essa bom. curiosidade. É, aqui é mais difícil. Aqui o sangue, a gente tenta estudar a ancestralidade, mas a gente cai na senzala. Então, o olho Hum. não era azul na ancestralidade. Uhum. Muito bem. Pati, meu amor, boa noite primeiro também aí quem tá entrando. Nossa, Todo mundo que está Regina, minha aí. amiga linda, quanto tempo! Beijo, obrigada por prestigiar a nossa live. É, a Luceni está aqui, o Benhura, a Regina. Então vamos lá, gente. Esse símbolozinho que parece um aviãozinho que tá ali embaixo, você envia para as pessoas que você gosta, para elas virem assistir aqui e para aquelas pessoas que também estão com questões de relacionamentos. E hoje eu Tá vou até bom. por aqui. Nosso bate-papo, envia lá, Paty. Manda para as pessoas aí, para a gente conversar sobre relacionamentos. Então, olha que esse assunto, ele é desafiador para todos nós. Os nossos Sim. relacionamentos, eles são uma das formas que nós escolhemos. Elis, só um parênteses aqui. Elis, caiu lá minha flor e eu tinha essa live para começar. Não conseguimos nem terminar lá direito, mas foi maravilhoso. Gratidão pela live que a gente acabou de fazer, que foi uma delícia. Tanto é que estourou o tempo. Os nossos relacionamentos, eu tô fazendo assim porque tá cheio de pelo voando, e que eu peguei a Maia. São formas que a gente tem de trazer a nossa evolução nessa jornada. Então, não Uhum. é à toa que a gente vai ter questões para aprender e para lidar com os nossos relacionamentos, né? Uhum. Sejam eles afetivos e íntimos, sejam de pai e mãe, sejam relacionamentos de amigas, amigos, qualquer tipo, organizacionais, que é o que a gente estava falando, qualquer Uhum. tipo de relacionamentos vão nos trazer algum tipo de ensinamento. Então, por isso que a gente colocou, e hoje foi o assunto aí que a Paty já de bate-pronto me mandou, que era o nosso tema da noite. Vamos Uhum. começar essa abordagem aí, dona Paty. Como que você acha que a gente começa esse assunto? Porque tem muitas esferas para a gente conversar sobre Uhum. isso. Eu acho que o tema surgiu já em função da última live, né? Que a gente falou sobre autoestima. E o que me chamou a atenção é que a gente ficou esbarrando o tempo todo, né? Falando de autoestima, relacionamento, autoestima, relacionamento. E aí foi quando a gente combinou e falou assim: então a próxima a gente vai falar só sobre relacionamento, que são temas amplos, né? E aí hoje eu estava fazendo as minhas coisas, enfim, atendendo e pensando que acaba que quando a gente fala a palavra relacionamento, a gente acaba associando só a questão
do relacionamento afetivo, né? Ah, é homem e mulher, enfim, e as outras configurações. E não necessariamente, né? Então vamos ver como é que a nossa conversa vai, para que lado que ela vai nesse sentido, né? O que que vai mais Sim, surgir de sim. dúvidas, né? Eu vejo muito, assim, quando eu falo relacionamento, para mim, muito, muito, muito já vem pai, mãe, Uhum, familiar, né? Assim, principalmente ali na base do pai e mãe, e aí depois relacionamento. Porque, e algo que a gente pode começar de repente também é o quanto a gente fala assim, ai, homem, menina, tá difícil homem. Nossa, como o homem tá difícil arranjar alguém legal. Nossa, você tá com sorte, você arranjou um cara legal. É sempre nessa perspectiva da responsabilidade de ser legal no outro. uhum, Nossa, você tem uma sorte, sua mãe é muito legal. Nossa, eu queria ter uma mãe igual a sua, Paty. Sua mãe é muito legal. Além dela ser linda, né? Vamos combinar que uhum. mulher linda, aquela dona Renata. Mas, enfim, a gente olha para o outro e a gente coloca a responsabilidade muitas vezes no. Ai, minha mãe não é tão legal. Minha mãe é chata. Eu Uhum, lembro disso na adolescência até. Ai, eu queria que minha mãe fosse igual a uhum, sua. Ai, eu queria que meu namorado fizesse tal coisa. O seu faz, o meu não faz. Aí, seu homens não prestam. Então, nos nossos relacionamentos, a maioria das vezes, o condicionamento que a gente tinha é de trazer responsabilidade para o outro. E uhum. aí, um plano base que a gente precisa conversar sobre questões de relacionamento é que o outro, na verdade, ele só está aqui me ajudando a me conhecer. Aí eu estou evoluindo neste processo. Então, não é o homem que não presta, não é a mulher que não presta, não é a minha mãe, a sua mãe que é mais legal e a minha é a chata. Mas são questões que eu preciso aprender a lidar ali. E aí eu tiro essa responsabilidade do outro e vou trazer para mim. Então é o primeiro passo para a gente começar a falar sobre relacionamentos. Eu vejo assim, Paty. Vamos Sim. desmistificar que o mercado tá difícil, que homem bom tá escasso, porque o que, que eu estou atraindo também para perto de mim enquanto, né, na minha jornada aí para o meu processo de evolução. Isso é bem interessante para a gente Uhum. começar essa perspectiva. Eu acho que aí depois dessa reflexão eu fiquei pensando, não, acho que a gente primeiro, antes de tudo, a gente tem que falar do relacionamento íntimo, né? Que é o relacionamento com a gente mesmo. E aí você trouxe essa Isso. questão, né, de como a gente é criado, acho que desde o começo, e é cultural isso, e a gente entende, de ser salvo, né? Seja por alguém, né, ou seja por uma condição física, emocional, material, né, principalmente, né? Então, assim, a gente recebe, né, essa orientação, essa informação de que para a gente ser alguém, alguém precisa validar. Meu corpo me valida, o meu dinheiro me valida, o status, Que né? foi? Estar num relacionamento me valida, né? Ter uma mãe legal me valida, ter um emprego legal me valida, né? Sendo que a gente nasce completo, né? A gente nasce Sim. perfeito, a gente nasce com tudo que a gente precisa, né, para se desenvolver, né? Então acho que o que a gente precisa mudar antes de qualquer coisa, antes de falar em qualquer tipo de relacionamento, seja lá o que for, né, com pessoas ou com a matéria, né, com as coisas aqui do mundo material, é essa coisa de a gente achar que nasce com uma parte faltante. Né? Então, assim, a gente é um A ser tampa da completo. panela, Patrícia. A Tampa da metade panela da da laranja. laranja. É, Uhum. Então, assim, a essa função dos crença que já vem relacionamentos. embutida ali. Uhum. Então, assim, qual que é a grande função, né, de um relacionamento na nossa vida? É complementar, né? Vai agregar, né? Mas a gente é completo, né? A gente é um ser perfeito, né? A gente é uma centelha divina, a gente é uma criatura, né? Feita pelo Criador, né? Então, acho que é isso que a gente precisa lembrar, né? E passar a valorizar, tanto na gente como nos nossos filhos, nas crianças, né? Que assim, mesmo quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente ainda não está tão bom numa coisa, enfim, naquilo que a gente quer fazer, a gente já está bom, a gente já está inteiro, a gente já está fazendo o nosso melhor.
E isso é Sim, isso que eu penso que vai tirar o peso que tem todos os relacionamentos, seja em relação a dinheiro, saúde, estética, matrimônio, trabalho, enfim, qualquer coisa, né? Porque aí a gente se liberta dessa salvação e liberta o outro também de nos salvar, de nos completar, que não é bem um completar, né? Quando é passado de forma geral, né? Tem um salvar ali atrás, por trás disso tudo, sim. né? Como se eu nunca fosse Uhum. ser o suficiente, né? Eu estando sozinha, ou eu ainda não estando da melhor forma, ou da forma como eu gostaria de estar, em relação a qualquer coisa. Então, eu não sei Certo. em que momento, historicamente, né? E aí eu acho que a gente pode pensar um pouco em relação a isso, que isso virou uma verdade absoluta, né? Que a gente não que a gente é um indivíduo, né? Mas é como se a gente tivesse uma parte que falta, como É se a que eu gente não acho que fosse um também, ser perfeito. eu acho que também, Paty, existe uma questão que é muito do ser humano, é, que são as necessidades, não sei se são fisiológicas, biológicas, de você ter de que você cresce, de que você estuda, de que você procria, né? E aí você tem a sua trajetória aqui. Então, ele é muito mais primitivo. E aí depois vem essa questão de racionalizar e da mulher também, historicamente, precisar do homem. Então a mulher toma conta da casa, o homem toma conta lá de fora. Então o meu complemento, ele vinha muito daí também, né? Uhum. Eu nasci. Qual é o meu intuito de ter nascido? O meu intuito de nascer é procriar, né? Antigamente a mulher principalmente era só isso, senão você vai ser freira ou padre. Uhum. Mas, tirando isso, você tem a sua obrigação. Você precisa nascer, estudar, casar, ter filhos. E aí você vai viver sua vida do jeito que você quiser viver lá, mas tendo uma família, botando, Uhum. aumentando a população, né? Uhum. E quando eu coloco também essa. é, quando eu trago essa crença, esse pensamento dessa mulher inferior, que é o que era visto muito antigamente, então, essa cultura de que a mulher não pode, de que a mulher precisa servir e tudo mais, eu crio essa necessidade dessa dependência no outro. Então, eu não posso. Como que eu vivo sozinha? Eu não posso viver sozinha. Eu não tenho ninguém ali para me defender, para me trazer o recurso, para me alimentar. Hoje eu escutei de uma cliente com 30 e tantos anos de casamento, ela falou: Eu não consigo me imaginar sozinha. Não é porque eu não vou conseguir viver sozinha, mas é porque a figura do meu marido me protege. Se o cara da net vem na minha casa e fala: O meu marido vai te receber, ela se sente protegida. Uhum. E aí você veja a necessidade de você colocar no outro aquilo que talvez dentro de casa já é ela que coordena tudo, já é ela que está ali com o recurso, mas é inconscientemente incutido isso, é o inconsciente coletivo, muitas vezes. Isso Uhum. é uma verdade que está aqui como absoluta e devagarinho a gente tem desconstruído. Começou lá a queimar sutiã, mas daí depois foi para um extremismo, voltou para um outro, e agora a gente está tentando entrar nesse equilíbrio de Sim. que eu tô eu sou esse ser de luz, eu gostaria de ter alguém do meu lado para caminhar junto comigo, mas somos dois seres integrais, inteiros, dois Uhum. seres de luz que estão juntos nessa caminhada. E aí eu não dependo efetivamente dele. Eu o suporto e ele me suporta e juntos a gente vai servindo um de apoio para o outro nessa caminhada, mas de uma forma muito mais igual, muito mais equilibrada, né? Uhum. Diferente dessa necessidade. E eu vejo também, Paty, que é a minha visão na perspectiva que você fala de salvar, de ter alguém para me salvar, essa necessidade dessa criança de ser cuidada, né? Uhum. Então Sim. acontece que às vezes eu acho que a gente acabou evoluindo, né, em relação a essa questão da independência, né, e de buscar recursos próprios, né? Então, assim,
reconhecemos que hoje temos forças, né, principalmente as mulheres, para serem independentes e que podem lidar com tudo, né? Mas a gente tem que olhar para a nossa criança interior, que foi criada por essas famílias anteriores, né? Que aí ainda Sim. existia essa dependência, né? Culturalmente, né? Nós temos o registro, né, no nosso DNA dessa informação, né? Então existe ainda esse conflito, né? Com o passar dos anos, conforme as gerações forem evoluindo nesse sentido, essa desigualdade ela vai, né, espero eu, né, deixar de existir. Então, assim, externamente ela já não existe mais, mas internamente nós carregamos conteúdos, informações e registros que falam o contrário do que a gente quer viver. Então, muitas vezes a gente quer um relacionamento assim, equilibrado, a gente atrai um parceiro, né, uma parceira, para caminhar, né, juntos, né, mas sentimos um incômodo interno de que algo está errado, né, que eu preciso depender, né, porque se eu não depender eu posso afastar o meu parceiro, né, então assim, eu acho que ainda é uma geração que ainda vive esse conflito de uma parte externa que já evoluiu, Sim. para esse ser completo, né? E que não precisa ser mais a metade da laranja, somos duas partes inteiras, mas internamente ainda carregamos esse registro, fomos criados, né, em lares que ainda essa informação era o que regia, né, aquela família. Então eu penso que a gente está nesse processo de evolução dos relacionamentos, por isso que ainda existem muitos relacionamentos que estão que ainda não estão bons, né? Que estão terminando, por mais que a geração já tenha mudado. O Benhur fez uma pergunta ali em cima, Paty, a Hum. respeito de essa falta de conhecimento a meu respeito. Deixa eu ver se eu estou traduzindo da forma correta. Aqui. Essa falta de entendimento, né, do meu entendimento, pode ser o motivo de eu ter fracassado, de repente, alguns casamentos, alguns relacionamentos? Não necessariamente eu, né? Mas vou deixar você responder. Eu penso que sim, que eu acho que a resposta, né, para os fracassos, né, nos nossos relacionamentos, seja em relação a tudo, é a gente não se conhecer, né? E aí, a partir disso, a gente, primeiro, acaba atraindo pessoas incompatíveis, né? Porque a gente acha que aquele ser, que aquele parceiro é compatível, mas às vezes não é, né? E aí já entra num relacionamento onde não existe essa compatibilidade. E aí a tendência, né, desse relacionamento não dar certo é muito grande. A não ser que exista uma grande evolução desses parceiros, Dos... porque a gente conhece algumas histórias, né, de relacionamentos que foram evoluindo com o tempo, né? Mas para isso daí ambos quiseram muito, Precisam né? querer. Porque existia um amor, uma paixão inicial e quiseram alimentar essa relação e aí buscaram recursos, né? Seja terapia de casal, seja terapia de cada um, né? E trabalharam muito para que aquilo acontecesse. Exatamente. Eu concordo em todos os níveis aí com você, Paty. Uhum. E aí é a primeira coisa que eu falei, que é trazer para mim essa responsabilidade. Hoje eu tenho uma cliente que eu atendi, hoje as duas, como é maravilhoso, né? O campo, ele é lindo, porque Sim. ontem eu atendi 3 clientes com o mesmo assunto, aí hoje Uhum. com o mesmo assunto. A expectativa de eu mudar a outra pessoa vai me frustrando no decorrer do caminho. E aí a questão é, eu não posso esperar do outro alguma mudança, algum reconhecimento, alguma questão. Eu preciso eu estar inteira, eu vivendo da minha forma, do meu jeito, da forma que eu entendo, me conhecendo, sabendo quais são as minhas questões, para daí sim. E aí, se a outra pessoa estiver ressoando, condizendo comigo, ela segue esse caminho comigo. Se ela não Sim. tiver, então talvez eu precise ter maturidade de olhar para essa pessoa e falar, cara, eu gosto muito de você, talvez eu te ame, mas talvez não dê mais para a gente continuar juntos. De repente lá na frente, de repente em outro momento, talvez agora esse caminho não seja mais o ideal da gente estar junto, mas
o que a gente não pode, não é que não, né, não quero ser radical, mas o que nós não deveríamos, assim dizer, é paralisar o nosso desenvolvimento pelo desenvolvimento do outro. Porque eu preciso olhar para mim e me reconhecer para daí poder também olhar para o outro e reconhecer o outro. E a gente, culturalmente, é até um sabotador que a gente fala, é muito mais fácil eu olhar para você e falar: nossa, como você tá magra. Ai, mulher não pode ser tão magra. Do que eu ter que olhar para mim e falar que eu preciso emagrecer 20, 30 quilos. É muito mais fácil eu criticar o outro do que eu ter que olhar para o meu processo e me desenvolver. Então, quando a gente começa a se olhar, o mundo lá fora muitas vezes não nos questiona, mas tá ficando doida? Você entrou nessa onda de coaching, você entrou nessa onda de psicólogo, você é doido? O que você tá fazendo, né? É muito mais fácil a gente apontar o dedo e tentar puxar e manter o outro ali onde ele estava. Só que se eu paro para me moldar baseado nisso, eu paraliso o meu processo. E aí eu continuo com relacionamentos que não são construtivos, E né? uma das formas, eu penso que de fuga da realidade, né, é a gente estabelecer esse controle daí no relacionamento, né? Então, assim, eu tenho dificuldades de olhar para mim, né? Tenho medo, né, de olhar para as minhas questões e aí eu foco no outro, né? Então, eu controlo daí o meu parceiro, né? Então, eu quero que ele faça, que ele evolua, que ele me entenda, que ele tenha várias coisas que eu ainda não desenvolvi em mim. Né? Então, que ele tenha empatia, né, pela minha causa, mas eu ainda não tenho empatia por mim mesmo, né? E aí a gente entra num tipo de relacionamento tóxico, né? Essa outra questão que você trouxe, que eu percebo bastante, né, nos meus clientes, que daí o cliente vai lá, ele começa a fazer a terapia, daí ele começa a evoluir, ter despertar, e às vezes o parceiro não consegue acompanhar. Isso também é um dos fatores que acaba Bastante. daí pesando o relacionamento, né? Então é legal quando as duas pessoas estão nessa busca, né? Seja uma numa terapia, seja outra foi fazer aquele curso de faculdade que tanto sonhou, né? A gente não está falando aqui que só a psicoterapia ou as terapias holísticas têm poder de cura, né? Às vezes um esporte é altamente curativo para Sim, uma pessoa, né? Então tem várias formas sim, da gente se curar, né? O que importa com certeza. é o casal manter o mesmo ritmo daí nesse sentido, né? Para daí chegar naquela questão que a gente falou anteriormente, né? Então, às vezes, vai passar por dificuldade, mas vai conseguir perceber isso, né? E lutar juntos, né? Pela relação, né? Não sobrecarregando, né? O parceiro, né? Então, assim, não é tua obrigação salvar a nossa relação. Assim como também não é minha obrigação apenas salvar a nossa relação, né? É uma divisão aí de tarefas, né? De missão, né? 50-50, né? Uhum. Exatamente. Tá dando umas cortadinhas, Paty, na sua Tá, internet, ela fica girando. Eu não sei se sou só eu que tô tendo isso, mas deixa eu dar uma se olhadinha. porventura, se porventura eu pedir, aí qualquer coisa você espera um pouquinho para você repetir de volta. Tá. Autoresponsabilidade, entender o processo do outro também, entender. Eu tenho uma grande amiga que ela falava assim, ela falava, eu amo meu marido, mas o ritmo que eu tô indo, se ele não vier comigo, eu vou ter que terminar com ele. E foi muito bonito o processo dos dois, porque depois de algum tempo ele veio nesse processo de desenvolvimento também da forma dele, fazendo as atividades dele, talvez algumas iguais, junto com ela, outras diferentes, mas compreender que o outro tem um ritmo diferente é muito importante dentro das relações. E que às vezes eu tô. Não é que eu sou um ser mais evoluído. Não, eu dei umas 3, 4 caminhadinhas, uns passinhos à frente do que a outra pessoa, mas não quer dizer que a outra pessoa não venha. E eu não posso
eu uso palavras fortes assim, né? Não eu posso, mas eu não deveria influenciar no processo do outro. Porque eu posso falar, olha, eu passei por isso, eu Uhum. vivi isso. Você quer esse livro, esse curso, essa psicóloga, essa atividade. E aí você vem conforme é o seu ritmo. Agora a gente precisa entender e respeitar o livre-arbítrio da outra pessoa e o processo de desenvolvimento do outro. Porque é o que você falou. O meu caminho ele veio com muita psicóloga e muita sessão terapêutica. Mas de repente da outra pessoa é o esporte, de repente da outra pessoa é um filme que ela assiste. Uhum. E Mas respeitar são esse fluxo, porque habilidades ele vai já evoluir. que para a gente conseguir trazer para a relação, né, Lu, a gente já precisa ter desenvolvido daí no âmbito pessoal, né? Então, assim, empatia, acolhimento, escuta, né, afetividade, amorosidade, bondade, respeito, né? E aí afora, né, coisas maravilhosas. Como que a gente vai trazer daí isso para uma relação se a gente ainda nem se relaciona com a gente, né, desta forma, de uma forma é, em evolução, né? Que eu não vou colocar evoluída porque não tem fim, né? Não, Então já começa, por isso que eu digo, tudo exatamente. começa daí nessa relação com você mesmo, né? Sim. No autoconhecimento ali, que também tá. Uhum, Acho que a Thaisa, né, colocou. uhum, Mas é o principal. Porque é, eu vejo, talvez nas relações que eu tinha anteriormente, era não só homem e mulher, né, mas no sentido de completo de relações, de esperar do outro que ele fizesse também, né, nesse lugar de salvador, nesse lugar de todas essas questões. E para de mim foi um dependência, de processo, codependência, de né? dependência, codependência, dependência Uhum. emocional, todos os tipos de Passividade, dependência. É, permissividade, aí a gente entra nessas questões, né? sim. E o Uhum, quanto eu me colocava de todas essas formas, o quanto eu era permissiva mesmo quando eu me feria, quando eu não queria, uhum, desde as amigas chamarem para ir num lugar, eu não tá afim, mas eu ir, porque ai, todo mundo chamou, insistiu, eu vou, né? uhum. E olhar para essas questões todas e foi um processo muito doloroso para mim, assim, de ir a fundo nesse me conhecer. Mas ele é um processo doloroso no começo dessa jornada. Depois que você já começou nessa caminhada, ele cada vez vai ficando mais leve, mais tranquilo. Então, nós, enquanto seres humanos, a gente tem fisiologicamente uma resistência para olhar para o que dói. Quem em sua consciência acorda de manhã cedo, boa noite, Rose, e fala assim: hoje eu vou olhar para as minhas feridas, vou chorar um pouquinho, vou lá cutucar aquela criança que tá triste. Não, né? As pessoas não acordam desse jeito. Eu vou ligar para a Paty. Eu ouvi dizer que a Paty é uma terapeuta, uma psicóloga maravilhosa. Acho que ela vai me ajudar. Eu vou lá porque eu quero chorar, eu quero, né, ficar triste, ter que olhar para reviver aquilo. Nossa, é tudo que eu queria pro dia de hoje. As Uhum. pessoas não acordam desse jeito. E assim também foi o meu processo, naturalmente. Não posso dizer que tenha sido diferente. Mas a gente tem um bloqueio fisiológico, onde muitas das nossas questões elas estão escondidas ali no nosso inconsciente, né? A grande parte delas. Então, essas crenças, esses padrões, esses pontos todos. Então, E se culturalmente, né, Lu? Não foi, sim, a gente não aprendeu dessa forma, né, a buscar esse autoconhecimento, né? Então, por isso que eu digo que é um processo que a gente está evoluindo, né? Hoje as pessoas procuram terapia de casal para se separar, para ter uma qualidade de vida, né? No término de uma relação, por causa dos filhos. Gente, isso é um salto quântico na nossa sociedade, né? Porque da mesma forma que existe toda uma organização e uma estrutura para entrar numa relação,
né? Da mesma forma pode ter para sair, né? Porque assim, vai ter uma dor, né? Ninguém Sim. casa teoricamente, né? Ou entra num relacionamento para terminar, né? E ainda mais É quando um envolve luto. crianças, né? Então assim, não se procuram só agora os advogados para fazer a separação, o divórcio, né? Se procuram também o terapeuta de casal para poder fazer esse término com qualidade, da melhor forma, né? Você viu nas varas de família também a constelação? Ai, que coisa mais linda. Uhum. Ah, os nossos juízes brasileiros são Pioneiros, né? pioneiros, essa era a palavra que eu queria. Os Uhum. pioneiros aí, Uhum. e hoje dão palestras no mundo falando da constelação dentro do judiciário e das varas de família. Até falei há pouco, falei, nossa, se tivesse isso na minha época, né? Como seria legal. Mas a gente sabe que passa por tudo que precisa ter passado. Então tá tudo bem, Sim. não vamos olhar com essas questões. Uhum. Mas é um processo que ele é doloroso hoje para eu reviver isso, porque naquele tempo eu não tinha a maturidade, meus pais não tinham maturidade, a gente não sabia, não estávamos nessa evolução enquanto seres humanos de já ir olhando para tudo isso. Apesar de que eu comecei a ir para terapia com 5 anos de idade. Mas mesmo assim, ainda tinham muitas outras questões que eu precisava lidar e que ainda doíam, que talvez aquela criança lá atrás não conseguia. Por mais que eu estivesse indo na terapia, eu não conseguia lidar com aquilo, não sabia, não conseguia entender o que estava sendo criado, incutido dentro de mim naquela época. E falando Mas. em relacionamento, né, Lu? Então, assim, você ia para terapia, mas você tinha daí todo um sistema em volta de você, que você se Isso, relacionava, né, que isso. não estava em Boa. processo terapêutico, né? Então, hoje, por Boa. exemplo, quando a gente vai atender um pré-adolescente, uma criança, a gente faz um contrato com a família de acompanhamento, né? Eu, particularmente, quando eu atendo um adolescente, né, eu faço um convite, quase como uma convocatória, né, para que os pais participem também, porque daí não adianta só a gente trabalhar aquele ser, aquele sistema, né? O ideal é a gente conseguir com que todos acompanhem, que é a mesma Uhum. questão do Sim. casamento, né? Porque daí se só um procura, né, esse desenvolvimento vai aumentar e vai melhorar o seu ritmo, e daí como é que esse parceiro vai acompanhar, né? Então a Exato. evolução foi em partes, né? No caso, né? No teu caso, porque daí Ou, você ou, foi, ou né? então, sim. Ou Uhum. então, Paty, se você observa dentro dos seus círculos enquanto amizade ou organizacional. Se esse funcionário, olha como os sistemas eles vão se encaixando, né? Se eu tenho muitas amizades que eu amo de paixão, mas que hoje eu já não estou mais com contato tão forte, porque eu vejo que a gente seguiu alguns caminhos que talvez estejam diferentes dentro desse processo. Eu acho muito bacana o quanto depois de algum tempo aí você consegue sentar, conversar com a pessoa tal, mas naquele primeiro momento eu precisei de um rompimento, assim, dizer um afastamento, não romper, mas um afastamento para eu conseguir olhar para as minhas questões e sair do ambiente que eu estava inserida com aquele comportamento que me prejudicava, para que daí então eu pudesse estar hoje aqui nessa posição, nessa postura um pouco mais consciente, como diz a Thais ali, ainda nesse meu processo de desenvolvimento, que com certeza ele é eterno, né? Uhum. Não, Então, eu não acho que estamos aqui falando. um dos tabus, né, que existem em relação a essa evolução dos relacionamentos é isso, né? A partir do momento que eu começo a evoluir e eu começo a ter esse despertar, é óbvio, né, e é natural que os nossos relacionamentos, de forma geral, passem por transformações, né? Então, essa coisa Exato. do para sempre, né, me incomoda muito, né, particularmente, né, esses pactos, né, de que relacionamento bom é relacionamento para sempre, né? Gente, não tem como a gente saber como é que o outro vai lidar com o processo de evolução dele, então é complicado, né? Então assim, a gente entra numa empresa, a gente adora aquele lugar, né? Faz um trabalho bacana, meu sonho é trabalhar lá, mas eu não sei qual que vai ser a evolução daquela empresa, daquela cultura, daquela organização, então eu não sei se dá para trabalhar lá para sempre, né? A gente entra num casamento, Foi o período. né? Com um Já, monte de já, combinados. Hã? sim.
E Eu já fui aí, esse período pois é, né? nessa, Essa nas coisa organizações. do para sempre, né? Aí a gente entra num casamento, né? Faz lá os combinados, tá tudo certo. Durante o processo, né, a gente não tem ideia e a gente não pode se responsabilizar pela evolução do outro, né? Ou a nossa evolução. Né? Então, eu gosto muito de trabalhar com o conceito, eu acho que é um conceito atual, né? E que salva a saúde mental das pessoas do, talvez não sei se todo mundo vai gostar disso, mas do seja eterno enquanto dure, que seja bom enquanto seja bom, né? Porque assim, não tem como a gente lacrar as relações, né? Eu acho Certo. que isso paralisa as pessoas. Eu acho que daí vem muito das doenças emocionais das pessoas hoje, né? Então, assim, você tem que ficar para sempre no emprego, você tem que ter uma amizade que dure para sempre, você tem que ter um casamento que dure para sempre, você tem que ficar nessa profissão para sempre porque você se formou, né? Então, assim, não fica pesado, né? A gente entrar num relacionamento com com essa bagagem, sei lá, com esse Cobrança. preço, com Cobrança. essa cobrança, Uhum. né? De que daí aí a gente parte para uma outra esfera que é fazer dar certo a qualquer custo, seja lá o que for, né? Então eu me formei engenheiro, né? E eu vou ter que ser engenheiro pro resto da minha vida, eu vou ter que gostar disso. Mas e se a engenharia não evolui? E se o mundo da engenharia não evolui? E se, não sei, meus colegas da engenharia não são mais compatíveis comigo? Eu não posso mudar durante uma existência inteira. E aí eu acho que a gente podia entrar agora, então, nas questões das interferências externas, né, que Certo. prejudicam a gente nos relacionamentos, o quanto a gente acaba seguindo essas questões das crenças, né, do que o consciente coletivo, a sociedade traz e acaba virando imposição na nossa vida, né? Existe um estudo, que eu não me lembro de onde é, mas que ele mostra que os profissionais do futuro, os nossos jovens, eles vão passar a ter 4 a 5 profissões diferentes. Então, provavelmente as nossas filhas vão estar nesse lugar aí, Tá. aonde eu não preciso mais. O meu pai, ele tem um orgulho e eu acho lindo isso. Eu trabalhei no tribunal 40 anos da minha vida, né? Ele fala isso de uma maneira bonita de ver. E é lindo para o mindset e aquela época, né? Para aquele período, para aquele lugar lá. Então era o que era correto, né? Fui uma pessoa bem-sucedida. Puxa vida, estive 40 anos no mesmo emprego. E hoje a gente molda o sucesso de uma outra forma, né? Mas ainda temos quadrados que são impostos muito rígidos para esse sucesso, né? Qual é o sucesso de um casamento? Ah, se ele tiver 50 anos de casamento. Qual é o Se ele tiver sucesso de filhos, um casal pode se ele estar tiver 50 anos, mas filhos? se ele não tiver filhos, não é um casamento de sucesso. São muitas Isso, imposições, isso, Paty, né? isso, exatamente. Uhum, E aí eu tenho vários ICs e várias regras e várias coisas que eu preciso ter cumprido para que então eu seja uma pessoa bem qualificada, para que meu relacionamento então seja um relacionamento bom, né? Tem um casal que eu sigo, eles trabalharam comigo na Ambev e faz 1 ano, 1 ano e meio, eles se planejaram e estão dando a volta ao mundo. 4 anos de carro. E aí eu ouvindo algumas questões aí de algumas pessoas que eu comentei sobre eles, mostrei o Insta, que está super legal, é muito, muito gostoso de ver as viagens deles. Ah, mas eles não têm casa, mas eles não têm estrutura, mas como que vai ser criar um filho na estrada? Mas como que a gente entra com um monte de cis, porque eu preciso deixar a minha vida dentro deste quadrado para ainda estar sendo eu recebi a minha chancela aqui, o meu carimbo de que eu sou uma pessoa, uma mulher bem-sucedida. Então, o meu pai, dentro da perspectiva dele,
é muito, eu entendo pelos olhos dele e me sinto assim também, mas ao mesmo tempo é essa chancela. Minha filha, você está bem? Agora você tem uma pessoa, você casou, vai ter uma casa, uma filha. Você entende que tudo isso são os nossos comportamentos ditos como correto. Hoje em dia eu vejo que eu fiz tudo isso porque faz sentido para mim, mas talvez se não tivesse feito, tá tudo bem também. Mas ainda eu estou certinha dentro dos padrões que estão sendo colocados ali, né, Paty? E eu vejo para você, para sua família, pro padrão de rigidez alemão aí que tem nesse sangue, essa Patrícia Sim. Cope aí já tá super à frentex desse tempo todo, né? Uhum. E foi muito dolorido, né? Eu acho que por isso que o autoconhecimento liberta nesse sentido, né? De você daí se respeitar, né? E enfrentar o olhar do outro, né? Então eu costumo dizer muito para os meus clientes, né? Olha, a partir do momento que você começar a se agradar, é inevitável desagradar. Então, no primeiro momento, todos eles olham para mim e falam: Como? Peraí, repete. É inevitável, não Uhum. existe uma perfeição, né, no sentido de a gente agradar todo mundo, tá? Então, assim, pessoas que se agradam muito, desagradam muito. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, têm crenças diferentes, né, têm expectativas diferentes. Então, aquilo que é modelo de mulher, né, para sua mãe, para você já é diferente. Então, quantas coisas você, para se agradar, né, acaba desagradando a sua mãe, acaba desagradando o seu pai, né? E tudo bem. Ai, não tô te ouvindo. Será que é minha internet? Vamos lá.
fazendo exatamente o que meu coração diz para eu fazer. Claro, gente, que a gente precisa sim fazer coisas que às vezes a gente não tá querendo. Mas aí eu cedo um pouquinho amanhã, você cede um pouquinho. Nos relacionamentos é assim, né? É a lei do equilíbrio que a gente tanto fala na constelação. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão todos me ouvindo? Tá? A Paty ainda estava travadinha aqui aparecendo na tela, mas agora saiu. Ela entrando, eu coloco de volta para a gente finalizar. Eu já vou trazer a Paty de volta. Só esperar ela entrar aqui, que eu acho que caiu a internet. Ah, tá aqui, Paty. Vamos lá. Lu, querida, não, ficou sem som por um tempão. A gente tentou te avisar, dá uma olhadinha ali. Ai, Ai, sério? Nossa, agora sério, que pena. Ficou um tempinho ali, não sei, ó, ficou alguns minutos sem te ouvir. Daí a gente só ouvia judiação. você gesticulando. Eu não lembro que parte que a gente parou. Não, você falou quantas vezes, eu decorei a sua fala. Quantas vezes você se desagradou? Ah, tá. E aí eu acho que cortou aí, e aí você continuou falando, mas a gente não conseguiu te ouvir, tá? Então a gente repete essa live em outro momento, não tem problema, porque esse é um tema muito bacana, né? Certo. Tá. Vamos Então, lá. tá, Paty, então, ah, só para a gente fechar, porque a gente vai ter aí menos de 10, 5, 10 minutinhos para a gente fechar, tá? tá bom. Então, eu acho que a gente repete, né, esse tema com certeza, né? E assim, uma das coisas mais importantes que eu vejo, né, no processo de evolução dos meus clientes, do meu e das pessoas que eu conheço, é essa questão do autoconhecimento, né? Isso faz com que a gente atraia bons relacionamentos para nós, de forma geral, em relação a tudo, corpo, saúde, amor, amizade, trabalho, enfim, né, família, tá? E porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue entender, né, o que é bom para nós, tá? Aí a gente sai daquele lugar também de querer ser salvo, de vítima, né? Cria uma autorresponsabilidade para a nossa vida, né? A gente se torna autor, né, protagonista da nossa própria vida, vamos trazer esse termo maravilhoso do psicodrama. A gente libera o outro dessa obrigação de nos salvar, de nos carregar, de ser pai e mãe, né, da gente nos relacionamentos, né? E naturalmente aquilo que eu falei no final ali, né? A partir do momento que a gente começa a se agradar, né, que é só respeitar aquilo que a gente gosta e quem a gente é natural a gente desagradar, né? Em Isso, algumas era. situações. Não ser desagradável, tá, gente? É bem diferente. Porque a gente não é responsável pela felicidade do outro, né? Então, assim, às vezes também Uhum. excesso de espontaneidade vira inadequação, que também não é legal, né? Eu não preciso passar por cima do outro para ser eu, né? Eu posso só ser eu, né? E colocar respeito, tá? Então, para quem sente aí medo, né, de desagradar, né, é algo assim que é inevitável, né, nesse processo de evolução, né? A gente precisa enfrentar o olhar do outro, né, entender que as nossas relações também mudam conforme a gente vai evoluindo, então pessoas vão sair do nosso círculo íntimo, pessoas vão entrar, pessoas vão sair depois voltar porque também evoluíram, tá? Então assim é um processo dinâmico, né, os nossos relacionamentos. Cuidem com os para sempre, né? Porque um relacionamento é feito de dois, então não tem como a gente garantir nem a nossa evolução e nem a evolução do outro. É muito arriscado, né? Colocar essa chancela em tudo aquilo que a gente for fazer. Sim, O que mais? sim. Eu acabei de entender por que que cortou o que eu falei. Tá tudo É, certo. Eu ia repetir.
Eu ia repetir, mas eu já entendi que não. Tá Depois bom, eu te falo no privado. tá bom. Ai, Jesus amado, mas tá bom. Eu acho que é isso, Paty. A gente se olhar com muita amorosidade, entender também que a Louise que eu fui, que foi permissiva e aceitou de repente algumas questões nos relacionamentos, que abriu, que me permitir também abrir mão de algumas questões minhas muito fortes para me desagradando para agradar o outro, era a Louise que eu tinha condições de ser naquele momento. Então, Sim, neste meu processo, além do meu autoconhecimento para identificar quais foram esses momentos, é muito importante a gente fechar aqui trazendo o sentimento de leveza, tranquilidade no nosso coração com tudo que foi. O máximo que a principalmente. gente pode tirar do que foi são as lições. Uhum. Mas eu não posso trazer isso tudo como um peso, eu não posso trazer isso tudo como uma carga. Então, se eu tive um relacionamento abusivo, tá tudo bem. Era o que eu precisava, o que eu tinha, a condição que eu vivi naquele momento e algo positivo eu ainda tiro daquilo como um ensinamento. Então, talvez hoje eu possa estar mais madura para ter um relacionamento mais saudável. Não, então vamos olhar para fechar isso tudo com muita compaixão, não só para o processo do outro, mas principalmente para o meu processo, para o meu caminho, para o meu desenvolvimento, para este fluxo que eu estou me permitindo viver hoje, entendendo que o mundo lá fora vai ter quadrados que vai querer me colocar dentro e não necessariamente eu preciso caber nesses quadrados, que a opinião dos outros eu posso ouvir e respeitar, mas não necessariamente é aquilo que eu preciso seguir, porque eu tenho que seguir o meu coração, o meu desenvolvimento. E aí sim, os meus relacionamentos eles vão se tornando muito mais sólidos quando eu também trago essa amorosidade primeiramente comigo e aí com os outros, né? Entendendo que Vamos hoje eu faço o colocar que eu dou conta. relacionamentos fluidos, né? Isso. Do Eu que faço o que eu dou sólidos. conta. Ele tá cortando, gente. É, Será hoje mesmo? a conexão tá para a gente E a minha tá repetir, cheia. né? A minha também. Enfim, vamos entender depois tecnicamente, né? É uma das coisas que Tecnicamente, a você gente tem que colocou, conversar também. A é, gente tem que conversar. Tem várias coisas que você tá aí para me dizer. Mas, tá, gente, a gente tem alguns minutinhos. Faça o seu encerramento aí. Uma das coisas que eu coloquei. que é até essa forma como a gente se relaciona com o nosso passado, né? É uma forma como a gente tem também de boicotar o nosso presente, tá? Então, assim, no autoconhecimento a gente aprende, né? Daí a se auto-perdoar, a perdoar as pessoas que fizeram parte de todo esse processo, né? Para seguir em frente, né? E não ficar carregando, né? As caixas do Sim. passado, vamos colocar assim, toda essa bagagem, né? Então, isso também faz parte daí dessa amorosidade e bondade, né? Como que a gente se relaciona com o nosso passado, né? Estou anotando esta frase. A Uhum. forma que eu me relaciono com o meu passado é a forma que eu me relaciono com o meu presente. Muito bonito. Muito Uhum. boa essa frase para a gente até fechar. E aí depois a gente abre uma outra live para dar sequência. Então, gente, eu convido todos vocês a, primeiramente, depois que a gente salvar aqui, né, compartilhar com as pessoas o conteúdo, por mais que tenha dado umas travadinhas, compartilhe com as pessoas que a gente falou muitas coisas legais aqui. E também enviem para mim e para a Paty perguntas, sugestões, questionamentos, seus casos, as suas coisas, para que a gente possa ir tendo mais insights e trazendo coisas bem mais assertivas dentro do que vocês também esperam. Né? Qual é a dificuldade que vocês estão passando hoje? Quais são as questões que vocês querem olhar? Vamos conversar sobre isso ou sobre aquilo, porque daí a gente tem mais um conteúdo vindo de vocês para a gente poder retribuir aí com esse conteúdo de uma forma bem, bem direcionada, tá Eu bom? acho que um Paty, tema meu amplo, né, amor, Lu? Daí dá pra gente dividir em algumas camadas, né? dá. Claro que dá. A gente vai fazendo essas Uhum. divisões e a gente vai aprofundando. Mas hoje foi muito bom a gente dar uma palpitada aí em todos os aspectos Sim, desses só abrimos, né? relacionamentos, né? O tema.
Exatamente, exatamente. Muito obrigada, Ah, obrigada a muito você. obrigada Sabe que eu por adoro hoje. essa troca, né? Gente, obrigada pelas amigas que entraram aqui. Fiquei super feliz. Algumas pessoas que eu não vejo há um tempo e que a gente acaba vendo por aqui. Sim, é verdade. Eu e o marido assistindo, que linda. Ah, Obrigada, Adri. Adriana. Obrigada a todo mundo. Uhum. Ali o Benhur também, todas as pessoas, Vanessa, Taine, Adriana, Benhur e a Hilda. Tinham bem mais pessoas, passaram muita gente por aqui. E a todas as pessoas que ainda vão assistir, gente, muito Uhum. obrigada também. Uma boa noite. Daqui 15 dias, Tati, nos vemos de Isso, volta aqui. confirmado. Daqui 15 dias, neste bate-local, bate-horário. Mandem temas, mandem sugestões, mandem questões todas aí. Estamos à Então, tá disposição. Um bom. beijo grande para Beijo vocês. para Fiquem com Deus. você, beijo para Obrigada. todo mundo e espero ter contribuído aí nesse tema com vocês, Com tá? certeza. Então, tá Maravilhosa, como bom. sempre. Boa Você noite. também. Beijinho. Tchau. Tchau. Até a próxima.